Finalmente, a novela Mbappé-Real Madrid deve chegar ao seu final. Final não, final do primeiro episódio, porque hoje deve ser anunciada a contratação do jogador pelo time de Madrid pela bagatela de 1,1 bilhão de reais. Ah, Thiago, é um absurdo um time pagar mais de 1 bilhão de reais por um jogador. Isso é um absurdo. Não, não é. O jogador vai trazer retorno financeiro para a empresa Real Madrid e nada mais justo do que ele ser recompensado por isso. Agora é absurdo um funcionário público estar envolvido em desvios de 1 bilhão. Foi o caso do depoente de ontem da CPI da pandemia, que ao longo do seu depoimento foram chegando fatos novos e que linkaram o depoente a um suposto desvio de mais de 1 bilhão de reais em testes de Covid envolvendo o Ministério da Saúde. Aí sim é um absurdo. O depoente de ontem, o José Ricardo, que era da Anvisa e depois passou informalmente ao Ministério da Saúde, informalmente porque não há nenhum registro de nomeação dele, mas ele mesmo confessou que atuava no Ministério da Saúde, saiu da Anvisa para ir para o Ministério da Saúde, dando à CPI mais uma prova acerca daquele gabinete paralelo, que na minha singela opinião não configura crime, mas a CPI está traçando uma tese em cima disso. Ele está sendo acusado de participar de um suposto esquema de fraude de mais 1 bilhão de reais em testes. Isso sim me espanta. E é aqui que eu acho que a CPI deve aprofundar. Se há uma possibilidade de desvio, de corrupção, não interessa de onde, tem que investigar. Aqui eu cobro investigação do governo federal? Cobro. Deve ser investigada. 1 bilhão do cofre público que poderia estar sendo revestido no combate à pandemia e melhoria de hospitais tem que ser investigado. Assim como cobro também investigação de desvios em estados e municípios, não só do Consórcio Nordeste, como senadores de governistas cobram. Consórcio Nordeste, sim, até porque há indícios graves de desvios em respiradores, mas também de todos os outros contratos linkados à CPI da pandemia, como repasse do governo federal a estados e municípios, dispensa de licitação em estados e municípios. Imagine você quantos municípios usaram dessa dispensa de licitação por causa da pandemia para fazer contratos administrativos. E você acha que não houve corrupção? Houve! Se você somar um pouquinho de cada contrato desse em cada município que desviou, que praticou ilícito, dá muito mais do que esses números de 1 bilhão da CPI, pode ter certeza. E na minha singela opinião, se a CPI usasse a mesma energia que investiga o governo federal para investigar estados e municípios, somente em relação ao repasse do governo federal para esses entes, teríamos uma CPI muito mais eficaz. Até porque aqui no canal eu defendo investigação, não me interessa de quem. Tanto que eu achei um absurdo o segredo que o Ministério da Saúde imputou ao contrato, às negociações do contrato com a Covaxin. Graças a Deus que ontem a Justiça derrubou esse segredo. Na minha singela opinião, não tem fundamentação plausível para garantir o segredo. Ah, Thiago, mas se você divulgar negociações, contratações do Ministério da Saúde, do governo em geral, outras empresas que poderiam oferecer o mesmo serviço ou o mesmo produto por um preço mais barato vão aumentar, porque sabem que o Ministério da Saúde, o governo federal paga. Tudo bem, impõe-se sigilo em relação à negociação para a população, para a empresa, para a mídia, mas não para os órgãos de investigação, não para a CPI, não para a Polícia Federal, não para o Ministério Público Federal. Colocar um sigilo irrestrito é sim demais, podendo configurar até como abuso do direito ou abuso de autoridade. E, para a população, soa como uma tentativa de esconder alguma coisa errada. Então, na minha singela opinião, o governo poderia colocar um sigilo moderado. Para a população em geral, sigilo. Para os órgãos de investigação, total colaboração. E quando eu falo que se investigue tudo e a todos, eu não tenho exceção, não tenho político de estimação. E aqui eu cobro a investigação do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. Cobro dele e de todos os outros deputados da época que estão sendo investigados, porque quando se trata de rachadinha, só fala no Flávio. O Flávio deve sim ser investigado, mas também todos os outros deputados que estão envolvidos. Mas em relação ao senador Flávio Bolsonaro, temos novidades.
a segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, marcou o julgamento do recurso do Ministério Público em relação ao caso das rachadinhas envolvendo o senador. O julgamento desse recurso não é sobre se houve ou não houve as rachadinhas, se o Flávio Bolsonaro é culpado ou não, mas sim para saber a competência, quem é o juiz que era competente para conduzir as investigações. Se era o juiz de primeiro grau, como defende o Ministério Público, ou se era uma turma especial lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como defende o senador. Porque o senador alega que ele era deputado estadual, e aí teria esse foro privilegiado lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público, por sua vez, alega que, em que pese os atos que eles estão denunciando terem ocorrido quando o senador era deputado estadual, a investigação começou depois que o senador deixou de ser deputado estadual. Por isso, o juiz competente é o de primeiro grau. E agora a questão chega no STF, caindo na segunda turma, composta pelo Cássio Nunes, Lewandowski, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Tiago, só tem 4? Mas cadê a Carmen Lúcia? Como eu já tratei aqui em vídeo, a Carmen Lúcia pediu transferência para a primeira turma. Então, por enquanto, só temos 4 ministros, enquanto o André Mendonça aguarda sua sabatina no Senado. E aqui, na minha singela opinião, acho que a votação vai ser 3-1, com o Edson Fachin ficando isolado no seu entendimento e os 3 outros ministros votando a favor do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. Em que pese data máxima vênia, minha opinião se é a mesma do Fachin. O STF já tem precedentes falando que a pessoa tem um foro privilegiado enquanto ela tiver o mandato. Depois que ela saiu daquele cargo, depois que deixou o mandato, perde-se o foro privilegiado. Tem que voltar para o juiz de primeira instância. Essa tese do senador Flávio Bolsonaro de que ele continuou exercendo um cargo público, em que pese ter passado para senador, e assim ele teria a manutenção do foro privilegiado, cai por terra, porque o foro privilegiado de um deputado estadual é no Tribunal de Justiça daquele estado, enquanto o senador é no STF. São juízos completamente diferentes. Por isso que eu entendo que a tese do Ministério Público é sim a que deve prevalecer, em que pese eu achar que o resultado vai ser 3-1. Vamos aguardar para ver. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.